Olá, tudo bem? Sou o professor Chino, professor de Física, e nessa videoaula nós vamos falar sobre trabalho de uma força. Aproveitando o feriado, o Dia do Trabalho, é com muita satisfação que eu estou aqui gravando esse material, publicando esse material, não só aqui no canal do YouTube, mas também no Instagram. Esse resumo que está logo aqui embaixo, essa imagem que está aqui no canto embaixo, é um resumo que após terminar essa aula eu vou publicar lá no meu Instagram. Aproveita, entra lá, curte, compartilhe e toda vez consulte quando você precisar, estiver estudando, tiver dúvidas, dá uma olhadinha e também faça suas próprias anotações. Isso é muito importante para o seu desenvolvimento, para aprimorar seus estudos. Então vamos lá. A ideia de trabalho no nosso cotidiano, nosso dia a dia, ela está sim relacionada com uma ideia de esforço. E a gente pode usar um pouco dessa noção do esforço para entender o trabalho de uma força. E nesse primeiro caso que nós vamos ver, é o trabalho de uma força constante. Aqui na tela está representado um objeto por esse quadrado preto. Tá? Mas, por exemplo, a ideia aqui é o seguinte: eu posso ter aqui uma superfície, posso aqui ter um carrinho, e pensar que, bom, o carrinho de brinquedo é um carrinho comum, né, não é controle remoto, e para eu causar um movimento, um deslocamento, eu uso aqui a força do meu dedo. E eu só consigo movimentar esse carrinho enquanto essa força estiver atuando, enquanto essa força continuar sendo aplicada. E claro, tentando manter sempre a mesma força. Então a ideia dessa representação aqui na tela é exatamente a representação desse movimento que eu fiz aqui com o carrinho de brinquedo. Então, essa seta vermelha é um vetor. Inclusive, na descrição, vou deixar o link do resumo e também o link para assistir às videoaulas sobre vetores e também sobre trigonometria, que vai ser importante, já que como a gente vai usar vetores, representações vetoriais e trabalhar com alguns ângulos, é importante reforçar e revisar alguns conceitos da trigonometria. Beleza? Então, a seta vermelha vai representar o vetor força, simbolizado pela letra F. E toda vez que a gente representa um vetor, a gente coloca uma letrinha e uma setinha pequenininha em cima dele. Então aqui, nos dois casos, essa força continua atuando, como mostrei lá no carrinho. Para o carrinho continuar em movimento, eu preciso continuar usando a força da minha mão, do meu dedo, para deslocar, empurrar o carrinho. E essa seta azul vai representar o deslocamento. Então temos duas coisas importantes quando a gente fala do trabalho de uma força. A força aplicada para um objeto para que provoque um deslocamento. A força e o deslocamento. A gente pode entender o deslocamento também como a distância percorrida entre uma posição inicial e uma posição final. Temos também, vou usar de novo aqui o exemplo, pensar aqui no meu carrinho novamente, eu posso fazer uma força que é paralela à superfície ou ao deslocamento do carrinho, e também posso fazer uma força, então eu consigo empurrar o carrinho de duas maneiras. Usando aqui a própria caneta, tentando deixar o máximo aqui paralelo à superfície, que é representada aqui por esse livro. Ou então eu consigo também empurrar o carrinho mantendo uma inclinação na caneta. Do jeito que está representado aqui na tela, é esse segundo caso, em que a força possui uma certa inclinação em relação ao deslocamento. Então temos o deslocamento e temos uma força. Então aqui existe um ângulo entre esses dois vetores. Observação importante: deslocamento é considerado um vetor. Então esse ângulo está marcado aqui de verde. Nós vamos chamar esse ângulo de θ. Essa letrinha grega parece um zero
cortado. Alguns lugares também colocam alfa. Isso não vai mudar muito o conceito e o cálculo a ser feito. Vamos ver a fórmula do trabalho. Alguns lugares utilizam a simbologia W para o trabalho. W vem da língua inglesa de work. Ou um símbolo mais comum é essa letra grega chamada de tau. Parece uma mistura de um 7 com um 6. Tau. Então a gente coloca aqui o trabalho da força F. Porque eu posso ter outras forças também envolvidas. Ou, se eu tiver vários vetores força, eu vou precisar calcular o vetor resultante. O vetor força resultante. Então, o trabalho da força é, como eu estou considerando só essa força, F vezes F força D deslocamento vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo, que é a inclinação entre o vetor força e o vetor deslocamento. Vamos às unidades de medida dessa fórmula. O trabalho, work ou tal, o trabalho, a unidade de medida dele é a mesma que a energia, joule. Trabalho realizado, joule. A simbologia é um J maiúsculo. A força F. Lembrando que estamos estudando um caso em que a força é constante ao longo desse deslocamento. Força. A força, a unidade é o Newton. N maiúsculo. Isaac Newton. Deslocamento. Deslocamento em metros. Letra M, unidade de medida, utilizando as unidades de medida do sistema internacional. E o ângulo vai ser dado em graus mesmo. Muito importante anotar a relação desse ângulo, que é a relação da inclinação da força em relação ao deslocamento. Então, ângulo entre o vetor F e o vetor deslocamento. Aqui a medida em grau mesmo. Grau Celsius não, perdão. Somente graus. Graus Celsius é para temperatura. Então, o trabalho de uma força. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a própria força e o vetor deslocamento. Ok? Vamos ver as representações gráficas. Análise gráfica do trabalho. Então, quando a gente faz análise gráfica, a gente analisa a força em função do deslocamento, que são as duas grandezas físicas importantes na hora de fazer o cálculo do trabalho de uma força. Então temos esse primeiro gráfico, vou colocar o número 1 aqui. Ó. Temos esse primeiro gráfico. Vocês percebam que no eixo vertical, eu fiz uma representação, uma linha vermelha, ela vai indicar que essa força é constante. Né? Essa força é constante em relação ao deslocamento. Então aqui nós temos a representação de uma força constante. Muitos exercícios pedem para fazer esse tipo de análise. Às vezes o exercício não tem um enunciado ou não tem aquela historinha,
ele já te dá o gráfico e vai pedir para você calcular o trabalho, ou olhando só o gráfico, vai perguntar se a força é constante ou não. Então é importante reconhecer esse tipo de padrão. Nesse segundo gráfico, então eu tenho aqui sobe, desce, vai mais lá para baixo, sobe de novo. Então aqui temos uma força que ela está variando. Então, F variável. Bom, qual que é a diferença entre os dois casos? A diferença é que no primeiro gráfico eu consigo aplicar a fórmula que a gente viu anteriormente. Trabalho, força, deslocamento, cosseno do ângulo. Já no segundo caso, em que a força é variável, eu vou precisar usar uma propriedade muito importante nos gráficos de física, não só nesse assunto. Vários outros gráficos e de outras áreas da física, a gente pode recorrer à técnica de calcular a área. Então aqui, nesse primeiro caso, nós temos aqui uma área. E aí a gente vai recorrer às formas geométricas, às figuras geométricas da geometria plana. Nesse caso aqui do primeiro, nós temos um retângulo. Eu posso usar base vezes altura. Então, a gente usa uma anotação que é o seguinte: que a área formada por essa é numericamente igual, a gente coloca esse n aqui, então numericamente, matematicamente igual ao cálculo da área. Então, o que eu estou calculando? Quando eu calculo a área desse gráfico, eu tenho o trabalho. Aqui, eu tenho duas situações. Eu vou chamar aqui de área 1, A1, e área 2, A2. Por fato de estar nessa parte inferior do gráfico, então aqui o trabalho da força será numericamente igual à diferença entre as áreas. Ou se eu tivesse só a área 1, eu poderia então calcular. Então, no caso de uma força variável, não consigo aplicar a fórmula força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Preciso usar diretamente a área do gráfico. Então, para esse caso aqui, o cálculo é área 1 menos área 2. Em geral, são figuras, quando isso aparece nos exercícios, aparece no vestibular, são figuras da geometria plana, figuras conhecidas. Triângulos, trapézios, retângulos, quadrados. Tá? Vamos aos casos importantes. Já que calcular o trabalho ou calcular a energia envolvida nesse processo envolve vetores, então existe uma análise entre os vetores força e deslocamento. E esses casos importantes agiliza quando você está resolvendo algum exercício, tá? Você tem essa percepção, opa, força paralela ao deslocamento, ou a gente pode falar que os vetores força e deslocamento possuem a mesma direção. Nesse primeiro exemplo, a direção horizontal, e os dois estão virados para a direita. Então, mesma direção e sentido. Lembra que a pontinha do vetor, a pontinha da seta, mostra o sentido, mostra o lado, direita, esquerda, para cima e para baixo. E a linha do vetor, ela dá a referência da sua direção. Então, nesse caso, força e deslocamento paralelos, então a gente considera que o ângulo, então o ângulo formado aqui por esses dois é 0 grau. E aí, quando a gente aplica a fórmula, então, trabalho da força. Força vezes deslocamento vezes cosseno de 0 grau. Cosseno de 0 grau é 1. Aqui vale 1.
Força vezes deslocamento vezes 1 é força vezes deslocamento. Então, toda vez que eu tiver força, deslocamento paralelos, mesma direção e sentido, eu posso usar essa expressão. É como se eu estivesse ignorando o ângulo entre eles. Força vezes deslocamento. Vetores perpendiculares. Então, se eu pensar que o deslocamento está mostrando o sentido de movimento desse objeto, e tiver uma força perpendicular, a ideia de perpendicular, lá da geometria, é um ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Perpendicular, ângulo reto. Nesse caso aqui, pode existir uma outra força movendo esse objeto no sentido do deslocamento dele, mas vamos pensar numa situação de exercício. E tem muitos exercícios que adoram perguntar isso. Nessa situação, qual o trabalho da força F? Parece até um pouco contraintuitivo, mas a força nesse caso aqui é zero. Tá? Por quê? No sentido do deslocamento do vetor azul, pode estar aqui, não coloquei no desenho, mas pode estar atuando uma outra força que move o objeto e tem uma força aqui que é perpendicular a ele. Então, por quê? Ângulo reto, 90 graus. Por isso, um bom entendimento da parte geometria e trigonometria, reconhecer alguns ângulos notáveis é importante. Cosseno de 90 graus. Zero. Então, de novo, aplicando a fórmula do trabalho. Então, trabalho da força vezes deslocamento vezes cosseno de 90 graus. A gente acabou de ver que cosseno de 90 graus é zero. Força deslocamento vezes zero, qualquer coisa vezes zero é zero também. Então, essa força não realiza trabalho. Então, o trabalho da força é igual a zero, nulo. Não há trabalho realizado. Não por essa força, talvez uma outra. Terceiro caso. Mesma direção, mas sentidos opostos. Lembra que a direção é o alinhamento desse vetor. E o sentido é a pontinha dele. Então, mesma direção, mas sentidos opostos. Um exemplo disso. Um exemplo disso são exercícios ou situações que envolvem a força de atrito. Eu tenho um objeto se deslocando e a força de atrito é contrária ao sentido de movimento dele. Então, exercícios, por exemplo, exercícios de lei de Newton. Aqueles exercícios que tem bloquinhos se movimentando. Então tem uma força de tração puxando esse bloquinho e ao mesmo tempo, pelo fato de ele estar raspando, deslocando em cima de uma superfície que apresenta atrito, a força de atrito é contrária a esse movimento. Então é uma situação em que eu tenho, por exemplo, calcular o trabalho, posso calcular o trabalho da força resultante, o trabalho da força F, ou o exercício vai pedir para calcular só o trabalho da força de atrito, da força que é contrária ao sentido do movimento. Então o ângulo formado aqui é um ângulo de 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. Então, vamos escrever a fórmula para ver como que fica essa situação. Trabalho da força vezes deslocamento vezes cosseno de 180 graus, que é menos 1. Então, nesse caso, vai aparecer uma resposta, um sinal negativo. Trabalho da força, F vezes D, força deslocamento, vezes menos 1. Alguns lugares já colocam assim também, já colocam
O trabalho da força é menos F vezes D. Beleza? E por último, muito importante também, é a relação que existe entre trabalho de uma força e energia cinética. Também é uma aula que já está gravada aqui no canal. Eu falo sobre energias mecânicas, lei da conservação da energia mecânica. Eu falo das energias cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. Então, o teorema do trabalho, ou teorema do trabalho e da energia cinética, conhecido por essa sigla aqui, ó, TEC, é a relação que existe entre a energia cinética e trabalho. Bom, por quê? A ideia do trabalho de uma força é a força provocar um deslocamento, um movimento. E existe a relação trabalho e energia. Na verdade, trabalho é também energia. Então, como existe essa relação entre os dois de movimento, e lá quando a gente vê energia cinética, é a energia de movimento. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Essa forma que está aqui no canto. Energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. E o teorema do trabalho, o TEC, diz que se eu calcular a variação da energia cinética, isso é igual ao trabalho realizado. Variação na física é final menos inicial. Então, na situação inicial, eu vou ter uma energia cinética. Então, energia cinética inicial, vou simular pela letra I. Massa vezes a velocidade inicial, ó, V0, velocidade inicial ao quadrado, tudo sobre 2. Depois que ocorreu o deslocamento, vou ter uma energia cinética final. A massa permanece a mesma, velocidade final ao quadrado, tudo sobre 2. Então, para escrever o teorema da energia cinética, o teorema da energia cinética diz que o trabalho realizado é a variação delta da energia cinética. Vamos desenvolver o teorema e chegar numa fórmula pronta para você. Então, o trabalho da força, energia, o delta na física é o que a gente chama de taxa de variação, final menos inicial. Então, energia cinética final menos a energia cinética inicial. Energia cinética, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Então, massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Aqui temos o fator comum, que é a massa e o dividido por 2. Então a gente pode pegar a m e a fração 2, colocar eles para fora do parênteses. E assim a gente termina aqui o teorema. O trabalho massa sobre 2 vezes, abre parênteses, velocidade final ao quadrado, vou colocar um VF aqui, ó, menos a velocidade inicial ao quadrado. Quer calcular a energia cinética final?
Quer calcular a energia cinética inicial e só lá no final subtrair? Pode, ou então você já usa aqui essa fórmula que a gente desenvolveu, que diz o seguinte, então o teorema da energia cinética diz que a variação da energia cinética é igual ao trabalho realizado nesse deslocamento. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua dedicação. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e os exemplos, as fórmulas, as explicações e os conceitos também tenham ficado claro para vocês, ok? Dá uma olhada na descrição, dê uma olhada nos links, o resumo no Instagram e também assista a videoaula sobre vetores e sobre trigonometria. Isso vai ajudar muito nos seus estudos, tanto em física quanto em matemática. Muito obrigado, valeu, abraços. Até uma próxima.